Minha cara, minha nobre família brasileira, nós vivemos uma época em que, para defender algo indefensável, não existe barreira. Meus caros e minhas caras que nos acompanham aqui no canal do Paulo Nunes e no blog do paulonunes.com. Eu sempre chamo a atenção do blog do Paulo Nunes, que tem lá matérias muito importantes, decisivas para a política brasileira. Eu falo política no pleno, não necessariamente a política partidária, que às vezes chega a ser nefasta, eu sei disso. Mas eu queria mostrar a você o seguinte: o que é que nós vivemos no Brasil hoje? Uma ilusão terrível, onde o fazer, o colocar a política a serviço da maioria das pessoas, sem esquecer a minoria, causa desconforto naqueles que sempre usaram da política e da politicagem para escravizar a maior parte da população brasileira. Eu sei que isso dói na carne, mas muita gente, não, mas grande parte não tem coragem de dizer isso. E é minha obrigação dizer a você a verdade. Eu sei que dói, aí aparece um ou outro que me ataca, fique sabendo que não significa absolutamente nada para mim. Porque eu não vou parar de defender o povo brasileiro. Sem nenhum interesse. Ninguém nunca vai me ver atrás de cargo, atrás de receber dinheiro de um e de outro para poder me dar esse dinheiro aqui que eu falo mal de alguém. Isso eu também não tenho nada contra quem faz, não. O que eu quero mostrar a você que a política que a gente chama política de Estado é aquela que prega o desenvolvimento do país. E essa política de Estado começou no Brasil com Getúlio Vargas, com todos os defeitos dele, ditador, assassino, mandou matar gente, enfim. Enfim, é o Estado. Mais adiante, a política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, mas com erros também. Era normal em Brasília, a cidade que não parava nunca, o caminhão que deveria trafegar durante o dia ficar em cima de uma plataforma rodando para o velocímetro continuar marcando. Então, uma corrupção desenfreada. Não podemos dizer que o presidente da República estava envolvido nisso. Porque tudo que você colocar dinheiro, vai ter alguém que vai querer meter a mão. Então, por que eu não me canso de explicar a você? É preciso você entender que para o Brasil ser o Brasil de hoje, você teve essa participação decisiva de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. A partir de João Goulart é que o Brasil começou a tomar conhecimento de que ele poderia ser grande e que não necessariamente os coronéis de fazenda continuariam decidindo quem vive e quem morre no Brasil. E você viu o que aconteceu. A derrota imposta da maneira brutal, feita por um partido chamado UDN, através do senhor chamado Carlos Lacerda, que conspirou contra Getúlio, e conspirou contra Juscelino, e conspirou contra Jango, e depois acabou expurgado pelos militares. Infelizmente, nós temos uma casta militar de pessoas que são maléficas, pessoas que acham que você tem que ficar embaixo da sua bota. E para isso eles conseguem alguns lambedores de bota de militar para poder continuar escravizando o povo. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra o militar em si,
Mas todo militar que acha que fardado ele é superior, aí eu sou contra. Porque ele não tem poder para poder agir dessa forma. Então, com esse preâmbulo que eu digo aqui, peço a vocês nos ajudaram a chegar aos 6.130 inscritos, nós precisamos chegar a 7.000. Agradeço a todos. É simples, entre no YouTube, escreva lá, @paulo5735. P é maiúsculo. Eu vou aparecer com essa carinha bonita de bebê e você se inscreve no nosso canal. Não pense aqui que você vai encontrar um jornalista lhe enchendo de elogios e puxando o seu saco. Isso não vai acontecer, mas vai ter um jornalista que vai lhe dizer a verdade. Você pode discordar, mas na hora que você pesquisar vai ver que eu tenho razão. Então, voltando a falar da política desenvolvimentista do Brasil, é aquela política que eu falo com você. Olha, a criação de 19 novas universidades no Brasil, através dos governos Lula e Dilma, porque foram depois, eu acredito lá de 1950, universidade foi criada no Brasil a partir do governo Lula. E às vezes a pessoa pensa que a universidade é um prédio. É um prédio também. Mas quando você coloca uma universidade em uma cidade, em um município, o desenvolvimento vem em todas as partes, inclusive na economia. Porque a universidade ela tem um orçamento próprio, ela distribui o dinheiro naquela região, comprando produtos e serviços daquela região, e o que ela faz de melhor? Ela faz pesquisa e ela forma pessoas que vão colocar o Brasil no ponto mais alto. Pense você o fato de Vitória da Conquista por ter 2 universidades públicas e com isso ela provoca outras tantas faculdades que eu não sei nem quantas tem mais. Mas o que eu posso dizer é que Vitória da Conquista hoje ela tem 4 escolas de medicina fornecendo médicos para o que o país mais precisa disso. E isso é ideia de governo. É isso que eu digo. É a discussão da política de ideia. A coisa mais importante que tem numa sociedade é a educação. Um povo educado, ele não vai perecer jamais. Por que será que a chegada do governo Trump, do governo Bush, né, não foi tão favorável ao trabalho que Barack Obama começou a fazer com Cuba, com a reaproximação de Cuba? Você acha justo que Cuba, por pensar diferente de quem mora nos Estados Unidos da América, ela tem que perecer sem poder comprar nada do restante do mundo até que morra a população toda? É justo? Não é. Agora, o que dói mais no povo norte-americano de direita, porque lá quase todo mundo é de direita, é que Cuba não tem analfabeto. Cuba tem 70% da sua população com nível universitário. Isso é preocupante por quê? Porque qualquer apoio a Cuba, ela se torna automaticamente, em cerca de 10 anos, o país mais desenvolvido da América. Porque todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe contar, todo mundo sabe de tudo. Isso é o calo do ditador. Porque às vezes ele diz ser democrata, mas é ditador. Então, são essas coisas que eu quero discutir aqui no canal. Não me importa se aqui eu vou botar uma gracinha daqui para ter like, não. Eu quero que você dê like se você concordar, ou se não concordar, mas pelo menos eu não. Pelo menos isso aqui tem um direcionamento.
E aí eu volto para dizer, voltando aqui à minha cidade, Vitória da Conquista. O que essas faculdades estão fazendo com Conquista? Com Vitória da Conquista, não gosto de chamá-la de Conquista. Melhorando a cidade como um todo. Somos 400 mil pessoas, com diversas formações, mas o ensino técnico também vem nos ajudar, através do Cefet, que o Brasil tem mais de 1.000 hoje, mas que em 98 tinha simplesmente, se eu não me engano, posso estar errado, 40, mais de 1.000 em cidades do interior, desenvolvendo aquela região. Isso é política. Aí você vai dizer, a política das estradas, de início, ela vai numa mão e contramão. Depois, a necessidade da duplicação das estradas. Não só a BR-116, mas outras BRs no Brasil. Pelo fato da opção do governo Juscelino Kubitschek de fazer o transporte de cargas do Brasil por rodovia, que foi um erro, mas para a época talvez não fosse. E agora, esse governo de agora vem já há um tempo recuperando as nossas ferrovias, a Transnordestina, a Oeste-Leste. Claro que todas essas obras vão demorando, mas isso é projetando um país para o futuro. Você encaminhar 100 mil brasileiros para fazerem cursos no exterior, nas mais importantes universidades do mundo, significa que eles voltam, ainda que não voltem todos. Mas voltam alguns para melhorar o nosso rebanho intelectual aqui. E um povo que lê, que escreve, um povo que fala corretamente, ele só é fadado ao sucesso. Agora, é claro que existe ainda aqueles que pretendem acabar ou diminuir esse desenvolvimento. Voltando ainda, comentando sobre Vitória da Conquista. Você, apesar dos governos comandados por José Pedral Sampaio, que tirou essa cidade, que era uma cidade roçaliana, e projetou essa cidade para o futuro dentro das possibilidades econômicas que tinha à época, até a chegada do Guilherme Menezes. E quando eu falo Pedral, eu incluo Pedral, Gildásio, L. Ribeiro, Raul, Murilo. Eu falo porque a diretriz quem dava era Pedral. Claro que os prefeitos tinham autonomia, mas você tinha uma régua. Até chegarmos a Guilherme, que também foi a régua, que desenvolveu mais ainda a Vitória da Conquista até 2016. Recuperando a sua educação primária, recuperando as suas creches, recuperando a saúde de Vitória da Conquista, com a saúde plena, a ousadia que Vitória da Conquista teve e que serviu de exemplo para o Brasil. O município que tem, hoje, cambaleando, o Hospital Esaú Matos, referência neonatal no Brasil, hoje, financeiramente acabado. Não estou dizendo que a atual prefeita ou o ex-prefeito trabalhou para acabar. Não, é porque depende da política que você traça, depende da equipe que você utiliza, depende da ideia que você tem. Porque na hora da candidatura se elenca um bocado de frase para isso, frase para aquilo, dizendo que eu vou fazer isso e aquilo, tudo frase, não tem projeto, não tem nada. Aí nesse empirismo você acaba perecendo. É isso que a gente precisa discutir. E aí, voltando ao nosso Brasil, que nos interessa tanto, nós tivemos uma pandemia no Brasil onde existia um presidente da República que queria nos tratar como se fôssemos gado, dizendo, vamos todos pegar a Covid e os mais fortes sobrevivam. Ora, que coisa mais maluca. Claro que você vai dizer, mas na Grécia era assim, o menino nascia com defeito, aí você matava. Né? Os índios, Tupi-Guarani, faziam isso também. Mas acontece que hoje tem um conhecimento, e o conhecimento liberta. Você não precisa mais descartar ninguém. Aquilo era uma época onde, por mais que surgiam
pessoas letradas, pensadores, essa coisa toda, mas não é como hoje. Lógico que nós temos os nossos filósofos hoje, ninguém pode ser comparado a Aristóteles, não pode. Sócrates, não. Weber, não. Eu sei, mas talvez tenha, só que a gente não encontra. É isso só. Então nós precisamos apoiar. A Bahia tem hoje 7 universidades federais. Tinha uma no meu tempo de estudar. Você não sabe a emoção que é você entrar na Universidade Federal da Bahia e naquele tempo, eu não sei se tem hoje, você fazia exame biométrico, né? Examinar você todo para ver se você podia estudar na Universidade Federal da Bahia. E eu tenho uma satisfação enorme de ter encontrado meu querido amigo Ferreirinha. Tinha uma Dental Ferreira ali em frente à Rádio Clube, na Praça Bando Rio Branco, e esse Ferreirinha foi meu colega no ginásio de Conquista. E quando eu cheguei lá, ele me reconheceu. Pô, Paulo, eu falei, ele era o monitor daquilo. Então, achei assim uma coisa maravilhosa, né? Então, meus caros e minhas caras, a gente precisa entender que não adianta discutir política com a mentira. E eu vou mostrar a você aqui agora um vídeo onde um cidadão desqualificado, chamado Sérgio Moro, falando de outro desqualificado, corrigindo aqui a língua, chamado Jair Bolsonaro. E você vai ouvir dele o que tanta gente fala, mas que todo adepto, todo adepto do bolsonarismo gosta de passar pano. Eles relevam todos os crimes cometidos por Bolsonaro. E você sabe por que isso acontece? Porque existe uma emoção muito grande, principalmente no pobre, quando ele se identifica com um rico, perverso, malvado, que está dentro dele. Mas para ele, como ele não tem a coragem de ser tão perverso e tão malvado, ele precisa colocar como mito aquele que é perverso, porque no fundo, ele talvez seja muito mais perverso do que um Bolsonaro em si. Então, enquanto você ensina o seu filho, a sua filha, que não pode pegar nada da coleguinha, que não pode pegar a borracha do coleguinha, né? Que não pode inventar um problema seu e jogar nas costas do coleguinha. São noções que todo pai, toda mãe de família faz, não é assim? Para que você seja um homem. Eu vou mostrar para você aqui, na própria voz do Sérgio Moro, que apesar dele ser desqualificado, mas o que ele está falando, você já ouviu. E você já viu várias vezes. Eu vou colocar para você aqui e agora. Você vai ouvir o que esse cidadão... Se combate a corrupção. Olha só. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, a família dele rachadinha. Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Por que você tem... Hoje ninguém é preso por corrupção no país? Qual que é a última operação que você ouviu falar da Polícia Federal que alguém foi preso por corrupção? Isso acontecia todo dia. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vão interferir. Ponto final, pô.
E não posso admitir ser chantageado. Entendeu, Sérgio Moro? Não existe isso. O país está mal e o presidente é bom. Tá? O país está mal porque o presidente é ruim. Então tá na conta dele. Tá na conta do Bolsonaro. Tá na conta do Bolsonaro o desemprego, tá? A inflação, tá? A demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Está na conta dele o desmantelamento da corrupção. Então, o pessoal não quer que se combata a corrupção. Você já viu isso aí. Isso é o Sérgio Moro falando. Apesar de Sérgio Moro ser uma pessoa ruim, você sabe que tudo isso que ele falou em relação a Bolsonaro é verdade. E olha o que ele disse, o Bolsonaro ali no momento dele. Não vou deixar minha família. Ora, se pertence à estrutura do governo, tem que trocar, lá, aponta lá o delegado, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Se não puder trocar, troca o ministro, vou interferir. Será que você que me acompanha aqui no canal do Paulo Nunes não se lembra quando eu falo que Vitória da Conquista, na sua delegacia de polícia no passado, tinha o livro 1 e o livro 2, onde o livro 1 seriam aqueles que seriam penalizados, que eram pobres, e o livro 2 aqueles que não seriam penalizados por serem ricos. Entendeu? Eu falo aqui com a experiência que eu não sabia à época, mas depois eu vim descobrir. Meu pai era um homem íntegro, era um militar honesto, e ele, por algumas ocasiões, ou foi comandante de destacamento policial militar em algumas cidades, ou foi delegado de polícia. E é claro que eu vinha olhando, porque eu tenho uma irmã nascida em Ibitiara, na Bahia, tenho 2 nascidas em Guanambi, até que chegamos à Vitória da Conquista. E mesmo em Vitória da Conquista, eu sei que eu passei 2 anos da minha vida em Condeúba. Porque o que é que acontecia? O velho Pedro Nunes, ele cumpria a lei. E cumprir a lei naquela época dependia contra quem. E às vezes você tinha que mandar prender pessoas que eram filhos de rico, primo de rico, não sei o que lá, amigo de rico. E essas pessoas, ao serem presas, normalmente o prefeito da cidade, né? Às vezes o promotor de justiça, às vezes o juiz, pedia aquele relaxamento de prisão ilegal, no que ele reagia. O que acontecia? Essas pessoas comunicavam ao governador da Bahia que um parentinho dele foi preso porque estava, por exemplo, estuprando uma garota. E o que o governador da Bahia passava para o comandante da polícia, e aí aquela pessoa não era punido, mas era transferido. Todo mundo que foi filho de militar na época que tinha esse negócio de militar ser delegado, sabe que eu estou falando a verdade. E essa sociedade brasileira foi construída dessa forma. Aqui em Vitória da Conquista, de onde eu falo com você, minha cara e minha nobre família conquistense, era normal. Qualquer filhinho de rico batia na cara do outro, ficava por isso mesmo. Quantas vezes a polícia teve que recuar? Porque não podia nem sequer perseguir assassinos que se escondiam nas fazendas ao redor de Vitória da Conquista, protegidos pelos ricos. Essa coisa é tão cruel e tão verdadeira que nós temos um colega chamado Maneca Grosso. Era um poeta, mas era um jornalista de caneta fina. E ele se atreveu a questionar o poder local. Mas deram uma surra nele tão grande que ele acabou falecendo em função dos ferimentos. E ele não sabia por que apanhou. Por quê? Porque foi um crime político. Muita gente em Vitória da Conquista sabe quem mandou espancar
talvez até a morte, ou talvez não, Maneca Grosso. Mas eu não vou dizer nada, porque nunca foi aberto nenhum tipo de inquérito. Eu também não sei não, viu, gente? Que tem gente que pensa que eu sei tudo, mas eu não sei não. Entendeu? Eu não quero morrer também assim, não. Se eu tiver que morrer, me dê um veneno, mas não precisa me bater, porque eu não gosto de dor. Apesar de que eu sou um especialista em dor, de sentir dor, né? Então, do jeito que era a Vitória da Conquista, era o restante da Bahia. Nós vivemos numa sociedade onde o coronel Horácio de Matos, que era o homem mais poderoso da Chapada Diamantina, ele chegou a ter 800 jagunços. 800 jagunços. E ele botava para correr polícia militar, exército, seja lá o que fosse. E todo protegido dele não pagava o que devia pagar a lei. Pense nisso. Olha o que eu estou mostrando. O retrato de Bolsonaro é a imagem de muito brasileiro e de muito conquistense. Bom dia.